Muito obrigado, onde quer que você esteja. Nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, eu trago informações urgentes, porque o Donald Trump mandou fazer uma captura, uma prisão em Brasília. Tá um corre-corre danado lá. O Metrópole traz essa informação atualizada agora às 8 horas da manhã. E eu vou contar para você em primeira mão, porque ainda essa notícia aqui vai ter repercussão. Porque a Polícia Civil do Distrito Federal foi quem recebeu a ordem da Embaixada Americana vinda do Donald Trump para efetuar as prisões que foram feitas. Eles acham que os Estados Unidos estão brincando. Eles acham que a situação vai ficar do jeito que está. Não vai. Não vai. Nós teremos ações concretas vinda dos Estados Unidos, principalmente aqueles que tentarem, ousarem ameaçar o Donald Trump. Que foi o que aconteceu. E tem muita gente por trás tentando ameaçar o Donald Trump. Não adianta. Não adianta. O que tem para acontecer, o que vai acontecer, não adianta eles tentarem achar que não vai, porque vai acontecer mesmo. Eu vou contar com detalhe para você. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Mais uma vez eu quero agradecer. Você que se dispõe de um tempo para estar vindo aqui, para falar comigo, para a gente discutir as coisas do nosso Brasil. Muito obrigado. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal. Verifica aí se você está inscrito. Embaixo tem um sininho aí para você receber as notificações. Vê se isso está ativado, porque todos os dias tem vídeos para você aqui. Hoje, quinta-feira, vai ter vídeo o dia todo, porque nós vamos atualizar você de tudo que está acontecendo. E a Polícia Federal foi lá e eu quero contar essa notícia rapidamente para você. Deixa eu te falar, a empresa RPN preparou para você hoje uma condição totalmente especial, mas eu tenho que te dar um aviso antes. Se você, meu seguidor, que me assiste nas redes sociais, estava esperando um contato da empresa RPN, liga novamente para a empresa RPN, porque teve um problema no sistema da RPN. Apagaram todos os contatos. Então, se você estava esperando alguma resposta, se você estava esperando alguma condição, se você estava esperando algum produto, entre em contato, porque a empresa RPN teve um problema no sistema, tá bom? Mas hoje, nesta quinta-feira, olha o que a RPN preparou para você, gente. O combo Resgate Capilar. Você vai ter uma condição totalmente especial ao levar o Hair Cap, o Hair Elixir, e você vai ganhar aí de brinde o Native, que é o Vitale, que é o processo de crescimento capilar, e você vai levar 2 ampolas do hormônio do crescimento. Um Native, junto com as 2 ampolas, é uma condição totalmente especial para você que está careca, para você que quer recuperar seu cabelo, para você que quer a sua autoestima, mas você precisa ligar hoje, tá? É dia 6, quinta-feira. Por que vocês fizeram essa condição? É aniversário aqui da minha cidade, Poços de Caldas. Hoje é feriado aqui. Mas a empresa RPN resolveu fazer essa condição especial para você que quer recuperar o seu cabelo de verdade. Só que eu não vou deixar de falar, porque é um compromisso que eu fiz comigo mesmo, que eu tenho que alertar você sobre o Herbal Pro Mais. Licopeno e óleo da semente de abóbora para homem, para não ter problema de próstata. Meu amigo, preste atenção aqui. Estão morrendo no Brasil mais de 40 homens por dia. Dados do Ministério da Saúde. Eu acho que deve ser até mais. Você não pode entrar nessa estatística. Isso aqui é meu produto de cabeceira. Eu tomo todos os dias 20 gotas. Tá com a próstata inchada? Tá com algum problema? É 30 gotas. Toma 6 meses que você vai ver praticamente um milagre acontecer. Esse produto vai resolver o teu problema. Então eu vou falar do combo capilar, como já falei, mas eu quero falar para os homens também, tá bom? Além do mais, vou te dar um chaveiro do canal, Giro de Notícias. Vou te dar um chaveiro do meu canal no YouTube, o Giro de Notícias, se você comprar qualquer produto hoje, tá bom? Pede o chaveiro, hein? E entre em contato com a empresa RPN, porque apagou o sistema, deu um bug, estão tentando recuperar, mas de repente você está tentando ter um contato e você não vai ficar de fora, tá bom? Vamos para a matéria. Extremista que ameaçou Trump é alvo da Polícia Civil do Distrito Federal após ação em embaixada. Extremista é alvo de operação Sentinel, deflagrada da Divisão de Prevenção ao Combate do Extremismo Violento da Polícia Federal do Distrito Federal, a pedido de Donald Trump. Ah, o Trump não pode fazer nada no Brasil. Ah, capaz.
Estados Unidos não pode invadir. Tá aí, ó. E vai acontecer muita coisa, tá? A Polícia Federal do Distrito Federal desencadeou hoje, agora há pouco, uma operação Sentinel após um homem de 32 anos enviar ameaças eletrônicas contra autoridades dos Estados Unidos, incluindo o presidente Donald Trump, e tentar acessar a embaixada norte-americana em Brasília no dia seguinte às mensagens, carregando uma mala. O extremista foi impedido de entrar no local pela equipe de segurança da missão diplomática. E tem até um vídeo aqui, ó, na hora que a polícia estava na rua. Olha, a polícia do Distrito Federal, Polícia Civil, a pedido da Casa Branca, da Embaixada Americana, realizando uma operação lá em Brasília. Notícia vinda aí, inclusive, do Metrópole. De acordo com as investigações conduzidas pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento, o suspeito vinha propagando conteúdo extremista com movimentação ideológica e racial, levantando alerta máximo para possível risco de ação violenta contra alvos estrangeiros, principalmente a embaixada americana. Tá aí as fotos da polícia entrando na casa do rapaz. Tá aí, ó, vamos colocar as fotos. Ele colocando diversas imagens nazistas, tal, outras coisas. E essas ameaças, gente, caiu lá no Donald Trump. O cara conseguiu enviar diretamente para Donald Trump. A partir da identificação do autor, foi cumprido o mandado de busca e apreensão em Goiânia, onde ele reside atualmente. O objetivo é recolher provas, apurar possíveis vínculos com grupos extremistas no Brasil ou autoridades que teriam usado esse cara como boi de piranha para saber se de fato os Estados Unidos poderia agir. O objetivo é recolher, possíveis conjuntos exterior e impedir novos atos sejam planejados e executados no Distrito Federal. A operação ocorre em caráter preventivo e investigativo. A Polícia Civil do Distrito Federal ressalta que a prioridade é neutralizar a ameaça antes que saiam do plano digital e ganhem as suas, especialmente diante de alvos sensíveis, como representação diplomática em Brasília. A ação contou com o apoio do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público do Distrito Federal, Polícia Civil de Goiás, do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Deixa eu falar, eu gosto sempre de analisar a matéria e eu gosto de trazer os bastidores, você sabe disso, né? Eu gosto sempre depois de olhar os bastidores. Por mais que a ação tenha sido feita a pedido da Casa Branca, que mandou uma notificação para a Embaixada Brasileira, que comunicou à Polícia Federal do Distrito Federal, e isso desencadeou essa operação, nos bastidores eles estão falando o seguinte: isso tudo pode ser uma armação para provocar a Casa Branca, para que eles possam ter certeza se os Estados Unidos é capaz de invadir aqui ou não. Bom, se eles estão pagando para ver, eles vão cair do cavalo, porque os Estados Unidos eles estão prontos para poder fazer uma varredura. Tanto que ontem nós tivemos um vídeo da Gleisi Hoffmann, que depois eu vou fazer um vídeo específico disso, apavorada. Gleisi Hoffmann, que hoje é a ministra, do governo Lula, apavorada ao saber que os Estados Unidos podem invadir o Brasil. Esse é o clima hoje em Brasília. Eles sabem que o cerco cada vez mais está fechando. Ô, gente, deixa eu perguntar aqui. Cadê as negociações com os Estados Unidos? Cadê Mauro Vieira? Cadê Lula com o Donald Trump? Cadê a revogação da Lei Magnitsky? Cadê a revogação da taxação? Vai piorar para eles. Piorar para eles. Hoje, desde ontem, aliás, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão no resort lá em Miami, na Flórida, na casa de Donald Trump. Os caras vão almoçar, os caras vão jantar, os caras vão jogar golfe com Donald Trump. Eles foram convidados para estar lá. E o Paulo Figueiredo disse: eu vou falar tudo e vou contar tudo o que está acontecendo no Brasil. Você pode esperar que nós teremos muitas retaliações.
E essa invasão, esse pedido de prisão que acionou a polícia e fez a polícia cumprir, é só uma pontinha do iceberg de tudo aquilo que está acontecendo. Só uma pontinha. Você não tem ideia. O bicho vai pegar, pode ter certeza. Por esse último ponto. Veja, tem, óbvio, uma certa antecipação, né? Estão agindo de forma precoce em relação a esse caso. Veja, e se a gente tem um recurso para ser julgado, né? Por mais que a gente saiba o que vem desse recurso, como é que você antecipa o exame para ele poder ser preso? E se ele não for preso? Segundo o Supremo, né? Pois é, segundo, então o Supremo está pré-julgando? Então por que vai ter o julgamento se já julgaram? Pô, vão fazer o exame para levá-lo à cadeia ou para darem aval à cadeia para onde ele será levado? Então está tudo decidido, não precisa ter recurso. Quer dizer, isso não existe. Na prática não é assim que funciona. Na prática, primeiro você julga, depois você determina para onde a pessoa vai, quando presa, e aí, no momento em que ela está sendo presa, que se faz o exame para alocá-la de forma correta. Mas essa atuação precoce, né, seja da Secretaria, seja do Supremo, seja do Moraes, só mostra o quanto tudo isso é político. Na prática também, em termos de recursos, nós temos de lembrar que depois desses embargos de declaração serem julgados, o processo não acabou. É muito comum que depois dos embargos de declaração, a defesa oponha outros embargos. E depois dos outros embargos, eu mesmo como advogado já fiz 1, 2, 3 embargos de declaração. Quando o juiz ignorou o que eu estava dizendo, eu fui e fiz de novo. Ignorou outra vez, eu fiz da terceira vez. A sentença não transitou em julgado. Não transitou em julgado. E aí, além dos embargos de declaração, tem ainda os embargos infringentes que a gente fala, que poderia levar o caso para ser avaliado pela segunda turma, e a segunda turma depois poderia fazer com que aquele caso fosse julgado pelo plenário. E alguém poderia pedir vista, e o recurso, então, portanto, poderia levar o Bolsonaro, em tese, obviamente, a ser inocentado. Como é que eles já vão fazer exame para saber se ele vai ser preso? Quer dizer, tudo isso só expõe que existe um plano político para esse caso jurídico, que o direito é apenas um instrumento de atuação política do Moraes e do STF. E mais, se a gente olhar para a jurisprudência do STF, se é que a gente pode levar a sério a jurisprudência do STF ou o próprio STF, os precedentes são todos de ex-presidentes não serem presos em presídios, e sim em celas especiais. O próprio Lula. O Lula não ficou num presídio, né? Todo mundo ia lá na porta da Polícia Federal, dar bom dia Lula, não sei o que e tal. Não ficou em presídio. O Temer, quando foi também preso, não ficou em presídio. O Collor não ficou em presídio. E o Bolsonaro ainda tem esse problema de saúde, que é sem dúvida algo que deveria fazer com que ele continuasse na prisão domiciliar, né? Ele não deveria nem estar preso, vamos dizer a verdade, mas ainda que assim fosse, em prisão domiciliar. Ele tem, como bem lembrado aqui, câncer de pele e tomou uma facada. Pô, isso não é bobagem, uma pessoa que tem uma certa idade já. Então, o que me parece que está se desenhando é uma óbvia atuação política do STF também no momento em que o processo acabar, né? No momento em que não houver mais recursos, que houver o trânsito em julgado, eles vão muito provavelmente desejarem levar o Bolsonaro para a Papuda para ostentarem o troféu. É disso que se trata. É um preso ali de ostentação do STF, um símbolo. E aí depois, de algum tempo, quando tirarem as fotos que desejam tirar, ele talvez volte para casa. Que a especialista em segurança da esquerda falou que os policiais têm que usar, não pode mais usar fuzil, tem que usar pedra. Mas essa dá para matar, pelo menos. Já que ela falou que não pode mais usar fuzil. Bom, segundo uma especialista de segurança da esquerda, que foi às redes sociais falar que policiais não podem mais usar fuzis para enfrentar os bandidos que estão nas nossas comunidades com fuzis, ela falou que tem que usar pedra. Então hoje eu trouxe aqui a nova arma que as polícias civis, militares, federal do Brasil devem usar. Acabem com os fuzis e usa isso aqui que vai resolver o problema. Isso aqui é a cabeça de alguém que se diz entender de segurança pública da esquerda. Lógico que isso aqui nunca vai resolver o problema de segurança pública do Brasil. Para quem está com um fuzil pronto para enfrentar a polícia, só outro policial bem treinado e armado, também com fuzil para enfrentá-lo. Mas é uma vergonha ver alguém que acha que entende segurança pública em falar que temos que voltar aos tempos de pedras e paus para enfrentar os criminosos. Vergonhosa a declaração. Existe um senso de pertencimento muito forte, existe uma migração muito grande vindo para Santa Catarina, porque nós temos bons índices de segurança, enfim, IDH, várias questões. E essa questão de Santa Catarina tem sido muito forte. Então é natural, só que a gente precisa tratar. Se a gente precisa apoiar o Carlos Bolsonaro, e ele vai ter o meu apoio, por que ele vai ter meu apoio? Porque eu sou deputada hoje, e as pessoas que estão criticando o Carlos quando eu falo alguma coisa, né? Vou apoiar, eu falo, meu amigo, eu sou deputada, porque o Eduardo Bolsonaro, eu falei isso no meu grupo ontem, que tem o pessoal mais próximo de mim, eu sou deputada porque o Eduardo Bolsonaro veio aqui e fez evento comigo. O Eduardo Bolsonaro falou no Pânico um dia, é por isso que eu ando com pessoas como a Júlia Zanata, porque eu confio, porque eu sei que ela vai no clube de tiro comigo, que ela não vai me trair. Aí o pessoal fala, mas tu foi competente na tua eleição, tá sendo competente no teu mandato. Sim, mas eu poderia ser a mais competente
na minha eleição, tá? Isso é do fundo do meu coração. Eu falo em qualquer lugar, mesmo se o Eduardo ficar bravo comigo com alguma coisa, eu vou falar pro resto da vida isso. Eu poderia ser a mais competente da eleição em 2022, mas as pessoas não iam me dar assim, bola. Ele deu publicidade e disse assim, ó, agora faz a tua parte. Eu fiz a minha parte, fiz uma boa campanha, sei organizar a campanha, tudo. Mas ele me deu luz. Ele disse, essa aqui é da minha confiança. E aí as pessoas me deram crédito. Você entende? Teve um dia, até contei pra ele, que eu liguei, eu tinha o cadastro, antes de eu ser deputada, eu fiz o cadastro das pessoas, tal, enfim. Eu liguei, falei, ó, tá, eu sou candidata, tal. Não, eu já sei, eu já vou votar em ti, porque eu vi o Eduardo Bolsonaro falando de ti. Então isso deve ser reconhecido. E aí, tá, mesmo as pessoas que estão criticando a vinda do Carlos, e eu entendo, e eu não acho que a gente vai ganhar esse debate, já falei isso internamente, nós não vamos ganhar esse debate enfiando goela abaixo. Não vamos. Nós temos que construir. Isso precisa ser construído. E eu já falei com o Carlos recentemente, vou ajudar a construir isso. Vou ajudar. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o deputado Lindbergh Farias, você também, Juliana, a CNN, é uma honra estar aqui. Olha, uma coisa que esse governo não tem apreço, com todo respeito a quem pensa diferente, é o enfrentamento da criminalidade no Brasil. Os índices são os piores possíveis, a população está aterrorizada, esse é o nome que a gente não tem que dourar a pílula. Eu sou de um estado, o deputado Lindbergh também é nordestino, embora tenha sido eleito pelo Rio de Janeiro, mas eu sou de um estado, o Ceará, que nós estamos vendo uma tragédia humanitária acontecer lá. E olha os números que não existe coincidência. Você tem dos 12 municípios mais violentos do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10 estão, sabe onde? No Ceará e na Bahia. São administrados por quem? Há tanto tempo? Pelo PT. Então, a gente precisa buscar caminhos. Essa é uma questão que transcende uma luta ideológica, partidária, embora que tenha ideologia, sim, no crime organizado. Esse discurso que a gente viu da Gleisi, da ministra Gleisi, é um discurso que não se sustenta. Tem música com crime, você vê cabelo pintado com crime, doutrinação de jovens já através do crime. Então, por que não fazer como a Argentina fez, como o Paraguai já fez e outros países que equipararam essas organizações, essas facções criminosas que existem operando nesses países como organizações terroristas. Sim, porque isso facilita compartilhamento de dados, cooperação internacional, inclusive para monitorar o follow the money, para onde é que está indo o dinheiro. E esse dinheiro, essas organizações têm expansão em todo o mundo. Por que não pode ser monitorado isso? Então eu acredito que é um avanço, sim, que a gente possa equiparar essas facções criminosas, o crime organizado, que inclusive eu faço parte de uma CPI dentro do Senado Federal, que foi tomada de assalto pelo PT, que não assinou a CPI, não queria a investigação, foi lá e colocou os membros, colocou o presidente, o relator, e a gente, infelizmente, tem aí a base do governo Lula, que fez essa manobra numa CPI que tinha expectativa da população. Vamos ver se vai acontecer a blindagem que está acontecendo da tropa de choque do governo Lula dentro da CPMI do INSS. Porque a roubalheira de viúvas, de órfãos, de velhinhos aposentados que acreditaram na previdência do país, o governo Lula soube 1 ano e meio antes, organismos de controle, dizendo o que estava acontecendo. Esperou um veículo grande de comunicação fazer uma matéria para depois o governo Lula agir. Então, agora estão blindando lá o irmão do Lula, que é um vice-presidente de uma dessas associações, desses sindicatos, que receberam bilhões de reais dos mais pobres desse país, estão blindando poderosos, porque isso está chegando em gente poderosa também, de sócio do careca do INSS. Por que o PT e a base do governo Lula vota contra isso? Então, eu acredito que a gente tem que avançar de uma forma serena, tranquila, mas com enfrentamento ao crime, não tirando a possibilidade de política pública, que é necessário, lazer, geração de emprego e renda e também a questão do esporte. Isso é fundamental para que a sociedade volte a ter os territórios, o Estado seja firme nessa reconquista dos territórios. Não vai ter mais atestado. Está lotada. Você só virá na UPA se você estiver precisando de atendimento médico. Hoje é quarta-feira. Eu tomei essa decisão na terça. Veja a diferença. Preste atenção. Eu vou apresentar a você imagens com vídeo e o áudio é do Dr. Lazarete, o médico que está trabalhando na UPA. Então, agora são 18 horas e 17 minutos aqui, numa quarta-feira, que todos os pacientes recepcionados e atendidos pela triagem, não temos nenhum paciente aguardando atendimento no momento. Isso é agora final da tarde. Olha quantos pacientes estão na fila para serem atendidos. Porém, todo e qualquer paciente que precise de atendimento médico, porque está doente ou com algum outro problema, ele precisa ir à UPA. Dá uma olhadinha como estava e como está. É em nome de Jesus, todos foram curados. Olha, como prefeito de Chapecó, a minha obrigação é fazer com que os serviços públicos atendam às necessidades da população.
Ontem eu tomei uma decisão. Nas unidades de pronto atendimento de Chapecó, o atestado será um atestado consciente. Por quê? Porque nós queremos que todo cidadão que tiver um atendimento de urgência e emergência não fique demorando horas dentro de uma unidade de saúde por sua superlotação. A partir de agora, a unidade de pronto atendimento 24 horas da 7 de setembro e o pronto atendimento da EFAP, a partir de amanhã, muda a regra do jogo. Nós vamos começar a trabalhar com um atestado responsável. O que significa isso? O cidadão que procurar uma UPA é porque ele precisa de um atendimento de emergência. Ao chegar e ser atendido, ele só receberá atestado médico em caso de doença ou internamento ou estar em observação de acordo com a avaliação médica. Se porventura o cidadão vier aqui porque ele precisa do atestado, não vai ter mais atestado. Onde eu estava falando do Carlos, o cara teve a coragem de escrever que Carlos Bolsonaro não é fenômeno coisa nenhuma porque ele ficou não sei quantos anos como vereador. O que ele fez na vida? Foi o retardado. O fenômeno de virada na internet, no âmbito político, chama-se Carlos Bolsonaro. Ele elegeu um presidente do Brasil. Porra, ele elegeu um presidente. Então, assim, cala a boca, burro. Eu tenho dificuldades. Se alguém quiser criticar coisas reais de Carlos, Flávio, Eduardo e do próprio Jair Bolsonaro, cara, eu sou, assim, aberto. Eu não tenho problemas. Porque eu faço essas críticas a eles. Tanto é que tem gente que não gosta. Até hoje tem gente que fica puta comigo quando aquele não liga pra mim, Bolsonaro. Eu tava puto de uma coisa que ele tava errando. Então, assim, eu tenho a liberdade de conversar com qualquer pessoa que tenha críticas à família. Não tem problema nenhum. Agora, mentir são outros 500. Tá? Eles conseguiram, sobretudo Carlos, com a internet, entendendo como a internet funciona, sem usar de subterfúgios criminosos, usando de adesão, engajamento, propósito, voluntarismo, né? Galera voluntária ali, trabalhando, ajudando. O Carlos revolucionou o que era a política por meio da internet. E o mais incrível, hoje, sabe qual é o argumento da galera com relação ao uso da internet para se candidatar? A internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Eu preciso de fundo eleitoral. Eu preciso do cara do Centrão comigo. Eu preciso do fulano comigo. Senão eu não vou conseguir se candidatar. Claro, você não tem histórico, você não conversa com o seu público, você não sai às ruas. É o direito das mulheres sobre o seu corpo. E quando tem deputados aqui dentro dessa casa, né, falando muitas mentiras, é necessário que nós possamos colocar aqui em pauta que esses mesmos deputados que são do PL, que são da direita, eles querem sim que essas crianças tenham filhos para poder aumentar a máfia dos órgãos a qual eles pertencem, que é deixar as crianças nascerem para que eles roubem os órgãos dessas crianças para traficar órgão no nosso país. Então é preciso dizer isso claramente aqui dentro, porque o PL e muitos deputados estão envolvidos com Senhor presidente, todo mundo aqui é livre para poder falar o que quiser aqui nessa casa. Mas existem algumas acusações que são assim, chegam a ser assombrosas. Falar que o PL está querendo derrubar, né, aí esse projeto, para poder vender os órgãos das crianças, porque estamos envolvidos em máfia de venda de órgãos, pelo amor de Deus, pô. Tem que ter um mínimo de racionalidade para poder acusar alguém. Eu sou um defensor de que a pessoa fale o que quiser aqui nessa casa. Pode continuar falando. Mas assim, vamos ter um mínimo de argumentação plausível aqui no debate. Porque essas acusações, se fossem contrárias, não seriam aceitas como meras acusações. Seriam aceitas como acusações graves e que de fato são, e que colocam um partido inteiro em uma posição de criminosos, que nós não somos. Eu nunca vi uma manchete, Marcelo Van Hatten, de que alguém aqui estaria envolvido em tráfico de órgãos de bebês. Pelo contrário, nós queremos que essas crianças nasçam para que elas tenham direito à vida. Sinceramente, vamos nivelar aqui, ter um denominador comum para que nós tenhamos uma multiplicidade de ideias, mas que elas tenham um mínimo de racionalidade, presidente. Só isso que eu peço. Essa quinta-feira eu vou estar na residência do presidente dos Estados Unidos, no Mar-a-Lago, para palestrar, falar do combate ao comunismo, expor o que está acontecendo no Brasil, para um público muito seleto,
que são os maiores doadores do CPEC Estados Unidos, né? Na verdade da ACU, que organiza o CPEC. Fico muito lisonjeado, eu acho que é um evento importante para network, fazer relacionamentos, aquele trabalho formiguinha que muitas vezes as pessoas não veem, só veem quando você tira a foto com a autoridade de alto nível. Mas olha só como é que o Metrópolis, o Igor Gadelha, noticiou isso. Eduardo Bolsonaro vai a retiro no resort de Trump. Parece até que eu estou indo para um spa, né? E o mundo está tão louco que o Globo foi muito melhor do que o Metrópolis, olha lá. Eduardo Bolsonaro fala sobre combate ao comunismo global em evento no resort de Trump. Então, meus caros, a mensagem é: não parar, não precipitar, não retroceder. Nós venceremos. Martin De Luca tuitou isso aqui, ó, que é algo que a gente precisa mostrar pro pessoal. Se uma organização terrorista for designada criminosa, perdão, se uma organização criminosa for designada como organização terrorista, que é o FTO, na sigla em inglês, pelos Estados Unidos, a omissão ou recusa de um governo nacional em agir, né, não impediria a cooperação direta com governos estaduais e municípios dispostos a enfrentar a ameaça. Pode passar por cima do governo federal. Pode passar por cima do governo federal. A história oferece precedente. Quando os governos centrais não estavam dispostos ou não conseguiram confrontar atores não estatais violentos, os Estados Unidos estabeleciam parcerias diretas com autoridades locais ou regionais, desde as forças curdas no Iraque até as milícias locais na Síria, a fim de neutralizar ameaças transnacionais. O ministro decidindo quem pode ou não participar de uma reunião com o governador do Rio de Janeiro sobre um assunto que ele não deveria estar indo ao Rio de Janeiro intimidar o governador, e um outro ministro que não tem nada a ver com a história. E o Gilmar Mendes, um sujeito que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto, e não teve uma porra de um puto de um voto do eleitor do Rio de Janeiro. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o imperador do Brasil, né? O imperador do Brasil, aquele que de mais cedo ou mais tarde tudo cai nele, aquele que realmente manda no Brasil. Nós chegamos num ponto que ninguém mais nem se surpreende quando o Alexandre de Moraes usurpa uma prerrogativa que não é dele. Nós nos acostumamos que tudo do Brasil seja resolvido por quem manda. Aos poucos isso foi chegando. Você elege e paga pelos salários de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais, de governadores, de deputados federais, senadores, do presidente. Mas hoje quem decide absolutamente tudo, no Brasil pelo menos, são pessoas que não tiveram um puto de um voto sequer. Isso que se chama hoje em dia de democracia. Nesse contexto é que surge, então, ainda na semana passada, essa notícia de que o Alexandre iria ao Rio de Janeiro para ouvir explicações do governador do estado, Cláudio Castro, sobre a operação da Polícia Militar nos complexos do Alemão e da Penha. A justificativa, porque isso é uma coisa meio... Não dá a impressão para vocês que o rei vem ao nosso condado pedir explicações, né, para o capitão das capitanias hereditárias? É uma coisa meio bizarra, né? Mas a justificativa fajuta para isso é que agora, como vocês sabem, o Alexandre virou, segundo muitos, contra as regras do Supremo Tribunal Federal, o relator da DPF das favelas, aquela mesma DPF que proibiu a polícia do Rio de Janeiro de subir morro, utilizar helicóptero, etc., para fazer a operação e fortalecer o narcoterrorismo do Brasil. Falamos sobre como isso aconteceu no programa passado e retrasado. Agora, até onde eu me lembro, né, se é para a gente fingir que existe império das leis, no império das leis, se é para fingir que existe lei, o juiz, se ele é um juiz, ele deveria se pronunciar nos autos do processo e mediante a provocação de uma das partes. Mas como eu já disse aqui inúmeras vezes que o Alexandre não é juiz, e sim um pseudo-juiz, ele decide fazer as coisas como ele quer, sem que ninguém tenha provocado processualmente, e resolveu fazer, na verdade,
aquela famosa visita intimidatória ao governador do Rio, Cláudio Castro, para pedir explicações sobre a mega operação que levou de arrasto uma centena de vagabundos. Como se não fosse ruim o suficiente, a visita, essa ideia de fazer uma visita intimidatória, ou seja, um homem mais poderoso do Brasil fazendo uma visita intimidatória, segundo reportou a Bela Megali, o Alexandre ainda tomou para si a prerrogativa e o poder de decidir que poderia ou não, quem poderia ou não participar dessa reunião. E eu digo o seguinte, tá aí a reportagem, não sou eu que estou dizendo, de novo, é a Bela Megali do Globo. Equipe de Moraes aprova e veta nomes que participam da reunião com Cláudio Castro sobre a operação no Rio. E reparem que ainda tem um trecho que é um trecho, essas coisas, tem um trecho que passa quase que assim, sem atenção na reportagem, que diz o seguinte: o decano do STF, Gilmar Mendes, cobrou que Cláudio Castro apresentasse um plano de recuperação dos territórios dominados por facções e milícias. O ministro, agora esse é o Gilmar Mendes, não é o Alexandre, o ministro afirmou que, abre aspas, enquanto esse plano não sair do papel e as incursões forem pontuais, o resultado dessas operações continuará sendo parcial e insustentável. E eu tenho que trazer isso para vocês, porque eu não vi comentários o suficiente sobre esse assunto em nenhum lugar, nem de comentaristas de direito. Porque eu acho que nós chegamos num fundo do poço que as pessoas nem param mais para se dar conta de que nós temos um ministro decidindo quem pode ou não participar de uma reunião com o governador do Rio de Janeiro sobre um assunto que ele não deveria estar indo ao Rio de Janeiro intimidar o governador, e um outro ministro que não tem nada a ver com a história mandando o governador do Rio de Janeiro fabricar uma política de segurança pública para o Rio. E o Gilmar Mendes, um sujeito que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto, e não teve uma porra de um puto de um voto do eleitor do Rio de Janeiro. E isso é que se chama agora de democracia. Esse é o Brasil de 2025. E é por isso que eu chamo essa bosta de Xandaquistão. Não foram só os secretários e membros do governo do Rio que foram secretários e membros do governo do Rio que foram vetados pelo imperador Alexandre. Mas também, claramente, acabou sendo vetada a imprensa. Vejam só o que a Record reportou sobre esse assunto. Por favor. Agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram pra gente, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa, ou qualquer comunicação dos próprios secretários aqui da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro com a imprensa, que essa reunião tá portas fechadas, a gente já sabia, mas eles atualizaram também o teor da restrição também. Foi extremamente restrita essa reunião. Nem assessores de comunicação, por exemplo, do governador do Cláudio Castro, que costumam participar dessas reuniões, puderam entrar. Delegados da Polícia Civil também ficaram de fora, porque vieram até aqui os delegados da DRE, que encabeçou inclusive a operação da semana passada, o delegado da CORE, também o comandante do BOP também estão aqui, mas não puderam entrar, ficaram do lado de fora, só entraram mesmo, então, o governador, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também os secretários, né, o secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil e da PM, e mais uma pessoa também, que é o Procurador-Geral do Estado, o Renan Miguel Saad. Então, essa reunião está extremamente restrita, portas fechadas, e ao que tudo indica que a gente vai saber muito pouco do que saiu, né, e qual foi o teor também dessa reunião, o que eles conversaram ali entre governo do Estado e ministro do STF. Mas a gente está aqui acompanhando, Tino. E vejam, não foi só... O Alexandre não proibiu só a presença da imprensa da reunião. O que seria até... Tudo bem, é possível que algumas reuniões sejam a portas fechadas. Né? É curioso que o governador não possa escolher os membros da sua equipe que vão participar da reunião e que seja determinado pelo pseudo-juiz que não deveria estar visitando, a não ser que o objetivo da reunião fosse de fato fazer uma ameaça, fosse de fato intimidatório. Mas o Alexandre também proibiu que as poucas pessoas que participaram da reunião dessem entrevistas ou tivessem qualquer tipo de contato com veículos de notícia. O que será que foi discutido lá dentro? Que é tão sigiloso que as pessoas não podem saber. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Lavendo Carvalho,
e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil.